Boa noite, mais uma vez, graça e paz. Quero vos trazer mais uma vez uma palavra da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual possa esclarecer ou ser esclarecida na sua mente e possa brotar no seu coração para trazer o alimento verdadeiro para que você possa se alimentar dela e conviver com ela dentro do seu coração. Eu quero abordar uma questão a qual Jesus Cristo está pregando a sua palavra para os judeus, como os fariseus também o questionavam, os saduceus, os escribas. Muitas vezes questionavam Jesus para o acusar, ou para pegar algo do seu falar, para o acusar, e querer muitas vezes dizer que Jesus Cristo estava errado nas suas palavras. Mas como a palavra nos fala que Jesus Cristo veio a este mundo para dar testemunho da verdade. E quem é da verdade ouve a sua voz e testifica que suas palavras são verdadeiras e foi o Pai que colocou dentro do seu coração. Então, em João 8, no verso 30, há uma questão que os judeus perguntaram para Jesus se ele era maior do que Abraão, que eles consideravam Abraão como o pai deles. E falando ele, João 8, no seu verso 30, e falando ele essas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele. Então Jesus Cristo falava aos judeus, mas aos que criam nele. Não todos criam nele, mas aos que criam nele. No seu verso 31, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecereis na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Primeiro, para ser um discípulo de Jesus Cristo, tem que haver uma permanência na sua palavra. Jesus Cristo leva esta palavra para os judeus e falou, se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então a permanência ou permanecer na palavra é continuar a ser. Porque se eles permanecessem, eles continuaram a ser os discípulos de Jesus Cristo, os meus discípulos. Ou está em minhas palavras. Estar nas palavras de Jesus Cristo é ficar, conservar-se. E demorar com a palavra dentro de si, persistir e insistir na fé em Jesus. Ele estava falando isso para os judeus, o significado de permanecer. É ser discípulo. É estar nas palavras de Jesus, conservar ela no seu coração, demorar com ela, persistir e insistir na fé em Jesus. Jesus estava falando para os judeus. E no seu verso 32 diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então Jesus Cristo estava falando, para vocês conhecer a verdade, e ela libertar vocês, porque vocês vieram já com a verdade estabelecida dentro de vocês, então vocês vão ter que permanecer, conhecer ela para poder ela libertar, porque eles estavam presos em tudo aquilo que o jugo da lei traziam para eles. Porque quando eles apanharam aquela mulher no ato de adultério, eles falaram para Jesus, eles falaram, na lei
no seu João 8,5, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isso dizia eles, tentando para que tivesse do que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Então a lei queria acusar, os homens queriam usar a lei para acusar Jesus. E no seu verso 7, como perseveraram, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes. Eles perseveravam, insistiam que Jesus Cristo desse uma resposta a ele, para que pudesse acusar através da lei. Jesus respondeu: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E muitas vezes, aqueles que o acusam as outras pessoas, têm as pedras da lei dentro dele. Por isso que Jesus Cristo falou para eles, no seu verso 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, porque eles estavam presos nos costumes, nas tradições da lei. E ele fala, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então Jesus Cristo queria falar para eles que verdadeiramente eles seriam os discípulos, porque havia verdade em Jesus. Jesus Cristo estava relatando para eles aquilo que é real, autêntico. Jesus Cristo estava relatando para eles aquilo que não tinha fingimento, que não era fingido. A verdade de Jesus Cristo é a sinceridade do Pai estabelecida dentro dele. Jesus Cristo estava falando para aqueles judeus que ele tinha o princípio certo do Pai, a certeza da sua palavra. Por isso que ele fala, meu amigo e minha amiga, no seu verso 32, conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Então eles questionam Jesus. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? E no verso 34 respondeu Jesus, em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado, ele é servo do pecado. Por que comete pecado? Porque na lei não tinha misericórdia, na lei não tinha perdão. Na lei mandava apedrejar, atirar as pedras. Então Jesus Cristo estava falando para eles, se vós conheceres a minha verdade, a verdade daquele que me mandou, que me enviou, então vocês vão ser livres, vocês vão ser libertos, vocês vão ser curados, transformados, vocês vão sair de debaixo do jugo da lei. Então no verso 33, responderam-lhe, somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? E no verso 34, respondeu Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado, ele é servo do pecado. Ele é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, e o filho permanece para sempre. Por que o servo do pecado não fica? Porque o pecado é algo que atrai o servo. O pecado é algo que atrai aqueles que ficam presos através dele. Ele está dentro da casa de Deus, mas ele é atraído, ele volta de novo às práticas e se torna um servo do pecado. Por isso que Jesus Cristo falava para eles, o servo não vai ficar, porque não vai suportar as minhas palavras, as minhas verdades. Não vai suportar aquilo que o Pai me designou a falar, a mostrar e a transmitir, que todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E aquele que quer a verdade estabelecida dentro de si, vem para a luz.
para que as trevas não os apanhem. Então Jesus Cristo estava colocando para eles, no seu verso 35, ora, o servo não fica para sempre em casa, mas o filho fica para sempre. Então o filho fica para sempre. Então ficar para sempre, mesmo que venham as correções, o filho fica em todo o tempo. Na verdade, ele permanece, ele persiste, ele quer caminhar com a verdade dentro dele. E no seu verso 36, se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Então a pessoa só pode se tornar livre verdadeiramente se Jesus Cristo a libertar, tirar do jugo do pecado, tirar da serventia do pecado, da vivência do pecado. E no verso 37, bem sei que sois descendentes de Abraão, Jesus falando para eles, contudo procurai matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Então, quando a palavra de Jesus Cristo não entra no ser humano para o transformar, ele ainda continua sendo servo do pecado. Ele ainda continua tendo a vivência do pecado dentro dele. Ele continua deixando o pecado ser estabelecido dentro da sua vida. Então ele é servo ainda. Ele não é filho. Que quando o filho vem, ele permanece na casa e ele vai se tornando limpo. O filho, quando quer a palavra dentro dele, ele persevera até o fim com Jesus Cristo. E no seu verso 38, eu falo do que vim junto do meu Pai, e vós fazeis o que também viste junto do vosso Pai. Então Jesus Cristo questiona eles. Veja que tem dois pais. O Pai de Jesus Cristo é aquele que fez ele transmitir a verdade, para libertar o servo do pecado. Mas o outro pai, que o servo quer, que é o pecado, o pai do pecado, o pai da mentira, vai permanecer dentro do sujeito de qualquer forma, porque ele não quer se libertar. E Jesus Cristo começa a falar para eles, para os judeus, eu falo do que vi junto do meu Pai, vós fazeis o que também visto junto do vosso Pai. E no 39 eles respondem a Jesus, responderam dizendo-lhe, nosso pai é Abraão. E Jesus questiona eles novamente. Jesus disse-lhe, se fosses filhos de Abraão, faria as obras de Abraão. Então os judeus estavam insistindo com Jesus, que eles eram filhos de Abraão. E Jesus Cristo estava falando que eles não eram filhos de Abraão. Assim como muitos que estão no pecado sendo servo, falam que é filho de Deus. Por mais que você chegue para aqueles que estão pecando e pergunte para eles se eles são filhos de Deus, ele vai falar que sim, sendo servo do pecado. Mas não é filho de Deus. Porque o filho de Deus, ele não deixa mais as atitudes do pecado ser estabelecidas dentro do seu coração. E Jesus questiona eles novamente. Mas agora procurai matar-me, a mim, homem que vos tenho dito a verdade, que quiseis, homens que dizem a verdade de Deus, que tem ouvido, Abraão não fez assim. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de fornicação, de prostituição, falando que Jesus Cristo tinha sido nascido de prostituição, porque eles não estavam enxergando a promessa de Deus,
já tinham profetizado através dos profetas. A profecia já tinha vindo através dos profetas. Então eles tiveram todo esse ensinamento, os judeus. Mas aqueles que não criam em Jesus estavam questionando, falando que Jesus Cristo tinha nascido de fornicação antes do casamento de José com Maria. Porque eles não sabiam que a promessa de Deus tinha sido feita espiritualmente. Então eles queriam ver sua atitude carnal. Assim é todo aquele que não vê e enxerga espiritualmente a palavra de Cristo. Disseram-lhe, no verso 41, vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe, pois nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai que é Deus. Disse-lhe, pois, Jesus. Jesus questiona novamente eles. Se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaria, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas Ele mesmo me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Jesus pergunta. Por que não podeis ouvir a minha palavra? Por que não entendeis a minha linguagem, o meu evangelho? Por que não entendeis a minha verdade? Por que não entendeis aquilo que eu vim expressar do Pai? Por que a palavra não se identifica com vocês? Porque a palavra, a minha ideia que o Pai me enviou, não esclarece vocês. Porque vocês não compreendem. Porque vocês não querem ter conhecimento da verdade. Porque vocês não acham o que eu estou expressando, mostrando para vocês é verdade. Porque vocês pensam. Vocês podem pensar e compreender e não ter a compreensão exata do que eu estou falando. Porque vocês não ouvem e percebem, ou têm a percepção do que eu estou mostrando e expressando para vocês é a realidade do Pai. Vocês não podem, por que vocês não podem ser ébrio ou perfeito em entendimento para comunicar-se com a verdade do Pai, para comunicar-se com aquilo que eu estou expressando? Então Jesus Cristo no verso 43 fala, por que não entendeis a minha linguagem? Por que não podeis ouvir a minha palavra? Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. E quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e é o pai da mentira. Então Jesus Cristo expressa que todo aquele que é servo do pecado, ele tem um pai. Todo aquele que é servo e fica preso nas condições que o pecado oferece, que os desígnios do pecado mundano oferece, ele tem um pai. Foi Jesus Cristo que afirmou na sua palavra. Não é o pastor Maurício que está afirmando, é Jesus Cristo que afirmou que todo aquele que não ouve as palavras de Jesus Cristo, que muitas vezes tem comichões nos ouvidos, para deixar a palavra ser estabelecida dentro do seu coração, ele tem um pai. Esta é a realidade da palavra. Tem um pai que é o diabo. Mas se você for perguntar para o pecador que vive na prática do pecado, perguntar quem é o pai dele, ele vai falar que é Deus. Mas Deus não pode ser conivente com o pecado. Deus não pode aprovar o pecado na vida do homem. Ele veio desaprovar o pecado na vida do homem para que possa ter aprovação da sua palavra dentro do coração do homem, para que ele possa ser limpo das suas iniquidades. No 45, Jesus Cristo ainda fala,
Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence do pecado? Quem dentre vós vai me convencer do pecado? Se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vos não escutais, porque não sois de Deus. Então, Jesus Cristo estava explicando para os judeus que não queria deixar aquela verdade, as palavras de Deus, o expor eles, para que eles possam sair da prática do pecado. Porque eles tinham a lei estabelecida dentro dos seus corações, o espírito de vingança estava dentro deles. O espírito de julgar, de apontar, de apedrejar, de lançar as pedras, as farpas, estavam dentro deles, querendo, só eles se achando perfeito. Por isso que Jesus falou: vocês não estão entendendo a minha linguagem. Vocês querem satisfazer a vontade dos vossos pais, vocês querem corresponder às expectativas e às necessidades do vosso pai. A necessidade de realizar e atender os desejos do vosso pai. Vocês querem pecar e pagar ainda pelo desejo do vosso pai. E a linguagem de Jesus Cristo é espiritual. Por isso que Jesus Cristo estava falando para eles: vós não estão entendendo a minha linguagem, a minha palavra, porque ela não está entrando em vós. Por isso que Jesus Cristo nos fala no seu verso 46: quem dentre vós me convence do pecado? Se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus, por isso vós não escutais, porque não sois de Deus. Responderam-lhe, pois, os judeus, disse-lhes: não dizemos nós também que este é samaritano e que tens demônio? Então eles ainda estavam questionando Jesus Cristo, acusando outras pessoas, assim como muitos estão dentro das igrejas acusando, sem ter a palavra de Deus estabelecida dentro dele. Não dizemos nós que este é samaritano? Jesus respondeu: eu não tenho demônio. No verso 49, Jesus respondeu: não tenho demônio, antes honro meu Pai, e vós me desonrais. Eu não busco a minha glória, a quem busque e julgue. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá morte. Primeiro, para não ver a morte, tem que guardar as palavras de Jesus. Então Jesus Cristo estava questionando a eles: se vós não guardares as minhas palavras, vocês estão fazendo a satisfação do vosso pai. O vosso pai, que é o diabo, está saciando para corresponder àquilo que se espera e que vocês desejam ou exigem no vosso coração. Jesus Cristo estava falando para eles que vocês estão esperando aquilo que é conveniente para vocês pecar. Estão me acusando, estão me questionando, porque as palavras que eu falo não é de mim mesmo, é do Pai que me enviou. E no 51, em verdade vos digo,
que se alguém guarda minhas palavras, nunca verá a morte. Disseram-lhe, pois, os judeus: agora conhecemos que tem demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes, se alguém guarda as minhas palavras, nunca provará a morte. És tu maior do que nosso pai Abraão, que morreu? E também os profetas morreram. Quem te fazes tu ser? E Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, a qual dizeis que é o vosso Pai. E vós não o conheceis, mas eu conheço. E se disser que não o conheço, serei mentiroso. Então Jesus Cristo estava falando uma realidade. Jesus Cristo falou: se eu falar para vocês que eu não conheço o Pai, eu me torno mentiroso. Então, o mentiroso é aquele que é oposto à verdade, ele é falso. O mentiroso é loteiro. O mentiroso afirma coisas que não sabe, é contrário à verdade. Então, Jesus Cristo estava questionando a ele nessa forma. Então, meu irmão, minha irmã, que essa palavra possa tocar no seu coração. E diante de Deus você possa ser verdadeiro e se examinar a você mesmo. Se você é filho de Deus ou filho do diabo. E eu espero que esse vídeo te convença a ser um filho de Deus. E que a graça e o amor de Cristo possa vos abençoar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.